Fala galera, canal Mototrechos aqui, eu sou o Leonardo e hoje eu quero conversar com vocês sobre como nós montamos os nossos roteiros de viagem de moto. Nós viemos conversando bastante, a gente acha muito bacana compartilhar com vocês a forma como a gente monta os nossos roteiros de moto. Tá? Tudo começa com uma planilha que nós utilizamos hoje no Google Docs. E nós chamamos essa planilha de banco de ideias ou banco de roteiros, de trechos. Lá nós vamos colocando inúmeros pontos de interesse que a gente tem de conhecer. Então a gente lista lá o nome do país, qual é o ponto, ele está próximo do quê. E a gente vai mantendo esse banco de dados de locais para conhecer. Bom, depois disso a gente senta e conversa. Para onde vai ser o roteiro? Qual é o destino? A gente busca nesse nosso banco de dados de locais de interesse e começa a conversar e ajustar o roteiro. O primeiro passo é pegar esse roteiro maior, essa ideia de viagem. Vamos pegar o exemplo da nossa última viagem, que foi para a região dos lagos, na Patagônia, e cortar em pequenos pedaços, em pequenas tarefas, num passo a passo que deixe mais fácil lidar com a quantidade de informação que a gente vai ter que lidar para montar esse roteiro. Então, primeiro, nós abrimos uma planilha, colocamos lá na aba Roteiro, e a partir daí nós vamos montando o roteiro utilizando o Google Maps e o Maps.me, colocando a nossa cidade de saída com o nosso primeiro destino, que no nosso caso foi a cidade de Bariloche. A partir daí, o Google Maps vai te dar um trecho, vai te dar uma rota. Nós pegamos esse roteiro inteiro que o Google desenha e vamos ajustando, né, para montar o caminho que a gente quer passar. Num primeiro momento, não se apegue muito a detalhe nessa primeira etapa que o Google te vomita esse mapa. Tá? E o que a gente faz a partir daí? A gente começa a quebrar esse roteiro em quilometragens que são confortáveis para a gente rodar em um dia de viagem. E isso só o tempo, a experiência e a prática vai mostrar para vocês. Para mim e para a Ju, nós temos um número mágico, que é em torno de 500 a 600 km por dia, ou 8 horas de estrada. Porque quilometragem e tempo de viagem são coisas bem diferentes. A gente sabe quando estiver num terreno muito acidentado, vai pegar muita estrada de chão, muita subida, muita serra, muita curva, a nossa velocidade média vai cair e com isso a gente vai levar mais tempo para cobrir uma distância menor. Então a gente criou meio que essa, entre aspas, regra de ouro. São 500, 600 km ou 8 horas de pilotagem. Preferencialmente a gente gosta de uma janela entre as 8 da manhã e as 4 da tarde. Nós achamos melhor acordar muitas vezes até um pouco mais tarde, deixar o sol sair para começar o dia, aproveitar esse máximo de luz e no máximo 4, 5 horas da tarde já chegar no hostel, já chegar no hotel, largar a moto, tomar um banho, tomar aquela cervejinha para relaxar e daí começar a conversar dos próximos passos. Bom, vamos pegar esses pequenos trechos de 500, 600 quilômetros e vamos começar a fazer um a um, ponto A, ponto B, ponto A, ponto B. E nós vamos colocando isso nessa tabela do Google Docs. Feita essa etapa, nós temos a primeira parte do planejamento concluída. Nós quebramos toda essa viagem, que é saindo aqui do Rio Grande do Sul, Santa Cruz do Sul para ser mais específico, chegando lá em Bariloche. Nós temos a primeira perna. Nós fazemos isso para o resto do roteiro. Depois, vídeo Langostura e depois o retorno até Santa Cruz do Sul. Ao final desse processo, nós vamos ter toda a viagem quebrada em fragmentos que vão até no máximo 500, 600 quilômetros. E vão dar o quê? Vão dar um norte da quantidade de dias que a gente vai ter para percorrer esse roteiro e também vai dar uma noção de média de quilometragem por dia, que é bem interessante depois para a segunda etapa. A segunda etapa consiste em pegar esses trechos que nós marcamos na rota e começar a mapear, primeiro, pontos de interesse, então pontos turísticos, locais bacanas para ver, miradouros, ou até mesmo montanhas, lagos, etc. O que tiver na região, postos de combustível e áreas de apoio que a gente gosta de chamar, que são aqueles paradouros, lancherias, eventualmente uma borracharia, né? Mas principalmente postos de combustível. Falando um pouquinho sobre os postos de combustíveis, o que a gente faz? Eu gosto de marcar postos de combustível no máximo 150 km distantes um do outro. Claro que existem exceções, como por exemplo, quem estiver descendo mais ao sul para a região da Patagônia, vão ter trechos que vai ter 200, 250, 300 km sem posto de combustível, dependendo da rota que for usada. Então, por via de regra, a gente tenta manter essa distância de 100 a 150 km,
porque é uma distância que para nós hoje e para nossa moto nos dá uma margem de segurança bacana para não acabar tendo uma pane seca, ficar sem combustível empenhado na estrada. Tá? Também na questão dos postos de combustível, a gente tenta selecionar se tem alguma borracharia, alguma outra área de apoio da parte mecânica ou mesmo de pneus próximo, porque a gente já sabe, olha, deu algum problema aqui, quantos quilômetros faltam até o nosso próximo ponto de apoio, para ver se vale a pena de repente chamar um seguro, ter que chamar um guincho, ou não, vamos tentar pegar uma carona aqui com o dedão e buscar ajuda ali na frente na borracharia ou no posto de combustível mesmo. Tá? Outra coisa bem importante são marcar os pontos da alimentação no roteiro. Por quê? Porque daqui a pouco vai ter aquele restaurante bacana que quer conhecer, tem algum paradouro que é marcado na rota, que é um lugar visitado, frequentado por motociclistas, ou que tem uma área legal para tirar umas fotos e curtir mesmo a paisagem, e a gente começa a marcar todos esses pontos de interesse no Google Maps. E no Google Maps nós criamos uma lista de locais de interesse e compartilhamos entre eu e a Ju. Assim, conforme um e o outro vai acessando o Google Maps, vai pesquisando um pouco mais, já pode ir salvando esses pontos para a gente discutir depois na terceira etapa. A terceira etapa consiste de pegar todos aqueles pontos que a gente foi marcando, de áreas de apoio, postos de combustíveis, lugares bacanas para conhecer, pontos de interesse, e começar a organizar eles de maneira que encaixe dentro do dia. Como assim? Digamos que a gente passe por uma cidade, nessa cidade tenha um museu que eu queira conhecer, 2 mirantes que a Ju quer tirar foto e um café que a gente quer parar para descansar e também tirar umas fotos, conhecer o local. Nós vamos ter que somar o tempo suficiente para visitar cada uma dessas atrações, mais o tempo de paradas para abastecimento, um tempo de uma parada eventual para descanso, tomar uma água, fumar um cigarro, comer alguma coisa, além do tempo total de viagem do dia para aquele determinado trecho. Por quê? Para poder saber se vai ser possível cobrir todos esses pontos que a gente tinha marcado para ver naquele dia, considerando aquela quilometragem. Então, digamos que num determinado dia a gente colocou 500 quilômetros para serem rodados, das 8 da manhã até as 4 da tarde, a gente já está próximo da nossa faixa de nós já estamos próximos da nossa faixa limite de quilometragem, certo? E nós temos ali 3, 4, 5 atrações turísticas que vão depender de um pouco mais de tempo. Problema, já vai ter estourado nossa janela de tempo de viagem, tem grande chance de a gente chegar de noite no nosso destino final, e se ocorrer alguma coisa, eu não gosto de estar na estrada à noite. Isso é uma coisa muito particular nossa, a gente não gosta de dirigir à noite, a gente prefere dirigir com a luz do dia, no máximo ali até as 4, 5 horas da tarde, até para evitar um pouco daquele lusco-fusco do entardecer, que é muito ruim quando tu pega o sol contra, né? Bom, e de que maneira nós encontramos esses locais de interesse? Nós utilizamos basicamente 2 recursos, Google Maps e Instagram. No Google Maps, nós vamos dando zoom in, zoom out na rota planejada e vamos marcando os pontos de interesse. Então, de repente, a gente vai passando com o Google Maps, enxerga, de repente, um vulcão, um mirador, um café, um museu, algum ponto bacana e vai marcando na rota ao longo dela. Como é que funciona no Instagram? No Instagram, a gente vai digitar um local, por exemplo, Bariloche, vai clicar lá em cima no Instagram em locais e vai abrir o mapa. Quando tu abre o mapa, tu vai ver as fotos que foram marcadas naquele local. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a dar zoom out, começa a abrir, expandir o mapa e ver quais outras marcações de fotos tem ao redor daquele ponto de interesse e ao longo da rota. E com isso a gente vai vendo registros do que as pessoas passaram por ali, foram tirando, e a gente começa a ver, poxa, esse lugar aqui é bacana para tirar uma foto, isso aqui é bacana para parar um pouquinho, talvez fazer um piquenique, e assim a gente vai montando, né, esse roteiro do dia a dia, adequando com a quantidade de atrações que a gente tem ali naquela região que a gente vai cobrir no dia, do ponto A até o ponto B. Bom, e agora nós vamos para a última etapa. Qual é ela? Adequar o roteiro. Lembra que nós falamos de juntar os pontos de interesse, as áreas de apoio, setar a quilometragem do dia? Agora a gente começa a fazer os ajustes. E com certeza aqui vão ter várias alterações na rota. Porque, de repente, aquele dia onde estava aquele trecho planejado de 400 km não vai ser possível ser feito. Talvez a gente tenha que andar um pouco menos para poder curtir as atrações ou deixar de ver todas as atrações e elencar pontos-chave da viagem. Aqui o nosso roteiro já fica 90% pronto, restando apenas definir uma última coisa, que são as acomodações. De que maneira a gente organiza isso?
Eu prefiro duas ferramentas para buscar acomodações, Booking e Airbnb. O Booking é muito bom, do meu ponto de vista, para encontrar hotéis e pousadas, até porque com uma certa frequência de reserva de hotéis e pousadas, a gente pode se enquadrar naquela categoria Genius, onde o Booking começa a te dar uma série de promoções e descontos. Isso é bem interessante. O Booking patrocina nós aqui, dá uma forcinha pro canal. E Airbnb. O Airbnb é muito bacana também para encontrar algumas outras opções e até para dar uma barganhada no preço. Então a gente consegue ir mapeando e olhando por ali. O lado um pouquinho negativo do Airbnb, como ele não te dá a localização exata da propriedade, pode ser que ela fique um pouco de rota, fora de rota quando você está planejando e montando o teu roteiro dentro da cidade, no lugar que tu vai parar. Mas também é uma ótima fonte de procurar locais para ficar. E uma dica bônus que é o seguinte, utilizem o Google Maps também para procurar locais para ficar. Por quê? Geralmente a gente percebeu que campings, hostels e alguns hotéis antigos, pousadas mais antigas ou menores, mais simples, negócios mais locais, eles não têm presença nem no Booking nem no Airbnb e assim a gente consegue encontrar eles pelo Google Maps. Como eu falo espanhol e nós temos um plano da Claro que cobre a América Latina, na nossa viagem da Argentina foi muito fácil. Nós chegávamos muitas vezes na cidade, eu pegava o telefone, ligava para a hospedagem, via se tinha local, via o preço e a gente acabava escolhendo e se tocava para lá, certo? Mas o principal aqui para nós é não reservar com antecedência. Por quê? Ok, nós fizemos o planejamento, mas a gente não sabe o que vai acontecer ao longo da viagem. Pode ser que, infelizmente, tenha um acidente mais grave, tenha algum problema mecânico com a moto, ou até mesmo a gente tenha conhecido pessoas durante a viagem e a gente queira seguir com elas para outro local que não estava nos nossos planos. Então o que a gente faz? A gente organiza o nosso roteiro, vê a partir daquela primeira lista que vai estar lá com o roteiro, com o caminho e tal, a gente já sabe as cidades onde a gente vai parar para dormir. Então a gente pega e olha naquelas cidades e monta uma terceira aba na nossa planilha, colocando ali hotéis ou hospedagens. E ali nós vamos linkando o nome da cidade, as opções de hotel e colocamos outras informações, como por exemplo o valor, o endereço e o link da reserva para a gente poder acessar mais fácil durante a viagem. E o que a gente faz? Chegamos de noite na primeira cidade, nós olhamos a lista de hotéis para a próxima cidade e já reservamos o da próxima. Nós reservamos sempre com um dia de antecedência, quando muitas vezes a gente não acaba reservando quando a gente chega lá mesmo. Por quê? Se a gente reservasse um hotel para daqui a 10 dias, ia ser muito complicado. Muitas vezes a gente não tem cancelamento grátis, muitas vezes a gente tem que pagar com antecedência. E daí se tu tem qualquer mudança, alteração no roteiro, tu acaba ficando refém daquela planilha, refém daquele planejamento. E essa não é a nossa ideia. Para nós, planejamento serve para auxiliar e tornar a viagem mais tranquila, não para ficar de mãos atadas, tendo que seguir à risca aquela planilha. Então, na parte de hospedagens, para nós é o que mais funciona. Montar um banco de opções de hospedagens e ir reservando ao longo da viagem e não se preocupar com isso tão cedo. Bom, o que resta a gente fazer agora? Nós já montamos o roteiro, já elencamos os trechos ali, já mapeamos postos de combustíveis, pontos de interesse, locais para ficar, já cortamos e adequamos a rota. Bom, o que sobrou agora? Pegar esse material, botar embaixo do braço e ir conversar com as pessoas. Chamar aquele motociclista amigo, chamar aquele casal que vocês curtem no Instagram, chamar aquele pessoal que vocês assistem no YouTube, olhar os vídeos, olhar na área de comentários, o que o pessoal tem para falar sobre aquela região. Pesquisem para onde vocês estão indo. Tem um monte de material hoje disponível aqui no YouTube ou em outras redes sociais como Facebook, Instagram. Por exemplo, eu utilizo muito os grupos de viagem no Facebook. Eu estou acostumado a colocar lá pedidos de ajuda, tipo, pessoal, estou indo da região A para a região B. Quais são os pontos interessantes? Quais estradas vocês recomendam que a gente pegue? Quais estradas vocês recomendam que a gente evite? Dá uma dica aí de um lugar bacana para ficar, um restaurante interessante para a gente comer. E eu acredito que essa é a parte mais interessante, sabe? De montar um roteiro de viagem. Pegar esse roteiro, conversar com as pessoas, com quem já foi, atrações turísticas, restaurantes, hospedagens, uma rota que vocês devem evitar, uma rota que vocês devem dar preferência, como é que fica a questão de polícia no local, se é calmo, se não é,
Então é muito interessante fazer isso. E não tenham vergonha. Eu acredito que todo mundo que está hoje nas redes sociais e está compartilhando essas experiências, essas viagens, vai adorar conversar com vocês, dar dicas, perguntar o roteiro de vocês, de que forma vocês vão, qual a moto. Eu acho que essa parte é uma das partes mais bacanas de estar aqui conversando com vocês e de estar aqui compartilhando essas experiências. Afinal de contas, se não fosse por isso, a gente não estava aqui, tá certo? E não se esqueçam, não se amarrem ao planejamento. Planejamento serve para a gente pegar a estrada mais tranquilo, tendo uma ideia do que vai vir pela frente. Mas não serve para ser seguido à risca. Pelo menos para mim não é assim que funciona. Porque o bacana da viagem é deixar a viagem te mostrar experiências locais, perrengues, aventuras. É assim que as boas histórias são contadas. É assim que as boas memórias, as lembranças incríveis que a gente vai levar para a vida vão ser construídas. Curtindo a experiência, vivenciando a viagem e não ficar amarrado ao planejamento. Daqui a pouco vocês vão se deparar com um casal de motociclistas ou um grupo de amigos viajando, indo para um outro lugar que vocês não estavam pensando e vocês vão ter vontade de ir. Vão, aproveitem, curtem a viagem também. Não é apenas de planejamento. Mais uma vez, planejamento serve para a gente ficar mais tranquilo, para evitar algumas coisas bobas, não para engessar a viagem, tá certo? Gostou desse vídeo? Gostou desse material? Não esqueça de deixar seu comentário aqui embaixo. A gente também quer ouvir de vocês dicas, sugestões, como é que vocês montam os roteiros de vocês. Não se esqueça, deixa o like aqui, se inscreva no canal, ative as notificações que logo tem mais material.